por favor. Atos 16, a partir do verso 23. Senhor, continua falando conosco, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Que assim seja. Amém. Depois de serem severamente açoitados, o Paulo e o Silas foram severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Enquanto eu estava meditando no texto para conversar com vocês, o Espírito de Deus, ele encheu meu coração de um jeito, quando eu li essa frase aqui, ó. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Eu não sei quem foi que deu a instrução. Alguém deu a instrução, um superior, não sei qual foi o superior que deu essa instrução. Mas pensa em alguém que deu a maior e melhor instrução de todos os tempos que alguém pode receber. Porque quem estava preso? Paulo e Silas. Estavam presos por quê? Porque estavam pregando o evangelho. Mas só porque pregaram o evangelho? Não, não foi só porque pregaram o evangelho. Que o problema não está em pregar o evangelho, o problema está em incomodar os interesses pessoais. O Paulo e o Silas, eles pregavam o evangelho na região de Troa, de Filipe, e ali naquela região havia uma mulher que vivia debaixo de um espírito de adivinhação. Não vou entrar em todos os pormenores da história, mas é importante nós lembrarmos que haviam homens que ganhavam dinheiro em cima dessa mulher. Essa mulher, ela adivinhava, então a turma vinha, procurava a mulher, pagava, e não pagava pouco, pelo contrário, se paga muito até os dias de hoje, para que alguém faça alguma adivinhação, para que alguém faça alguma amarração, para que alguém faça algum trabalho, seja ele da ordem que for, pelo motivo que for, se paga pouco. Não existe nesses lugares onde as pessoas fazem ali as suas amarrações, os seus trabalhos, aquela coisa da pessoa, vou dizer isso com respeito a toda e qualquer contribuição, mas vou falar um fato, não tem aquilo da pessoa vir e apresentar 2 lãs para fazer uma amarração, está feito, com 2 lãs nós fazemos a amarração mesmo, vai desse jeito, não tem isso não tem isso. Não tem aquela coisa, eu estou só com uma moedinha que sobrou da padaria aqui, dá para fazer um trabalho para mim aí? Não tem disso, né? Na igreja. A Rose já frequentou esses lugares, né, Rose? A Rose sabe como funciona. Dá para chegar lá com moedinha e falar, eu tenho uma moedinha para fazer um trabalho aqui, vão aceitar? Não, não vai. Na igreja a pessoa põe a moedinha lá e está feito. Mas não tem isso não. Os trabalhos, eles via de regra, eles custam caro. Eles custam caro. E eles dão à pessoa que recebem essa oferta, eles dão uma certa condição para viver de uma maneira até que tranquila. É isso que acontecia aqui. Então, uma jovem, uma mulher, ela recebia um espírito ou vários espíritos de adivinhação, e as pessoas procuravam, porque a pessoa queria saber, meu marido está me traindo ou não está me traindo? Então vamos lá procurar a mulher para adivinhar se o marido está traindo ou não está traindo. E o diabo, que é o pai da mentira, falava, está traindo. E a boba da mulher acreditava e acabava ficando naquele rolo todo, né? Então ia por aí, e meu filho, minha filha, como que está, como que não está? Ia lá. E minha esposa, ia lá buscar adivinhação. Eu vou plantar, vou vender o que eu vou plantar, vou buscar adivinhação. Essa era a lida. E tinha gente que ganhava muito dinheiro com a adivinhação. E o Paulo e o Silas foram pregando, até que essa mulher, ela saiu dizendo, eles são servos do Deus Altíssimo. E saiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela, na verdade, estava advertindo, ela não estava pregando o evangelho. Você vê que
havia ali uma preocupação dentro daquele momento, porque estava sendo pregado o Deus que liberta as pessoas. Então, o demônio que usava essa mulher, ele dizia, são servos do Deus Altíssimo. E até que o Paulo, o Silas, eles se viram para ela, libera a palavra da libertação, aquela mulher, ela é liberta. Só que quando ela é liberta, o que acontece? Acaba a mamata de muita gente que vivia à custa daquela pobre mulher que era enganada. Então, aquela pobre mulher que era enganada era usada por senhores, como acontece nos dias de hoje, no mundo da pornografia, por exemplo, onde existem aquelas pessoas que se prostituem, mas por trás da prostituição há aquelas pessoas que gerenciam a prostituição. Como acontece no mundo do tráfico das drogas, onde há aqueles que passam as drogas em algum lugar, há aqueles que consomem, mas há os grandões que estão por trás. Assim, era assim e tem sido assim até os dias de hoje. Então essa mulher, ela foi liberta. Ela foi liberta, as pessoas ficaram incomodadas. Os senhores, a Bíblia diz, se você ler o capítulo 16, você vai achar os mais detalhes da conversa. Os senhores que assenhoreavam sobre aquela mulher ficaram incomodados, houve um reboliço naquela cidade, e pegaram Paulo e pegaram Silas e levaram Paulo e Silas até a prisão. Paulo e Silas foram presos, mas antes de serem presos, eles foram açoitados. E é a partir daqui que nós começamos a leitura, fiz o pano de fundo para você entender um pouco melhor por que eles foram presos. Eles foram presos por isso, porque eles pregaram o evangelho, pregando o evangelho eles libertaram alguém que vivia preso no mundo da adivinhação. É por isso que o evangelho incomoda muita gente quando você prega. Não é o evangelho que prega, é a libertação, porque tem gente que vive no mundo da bebida e é liberto do mundo da bebida. Tem gente que vive no mundo do cigarro e é liberto do mundo do cigarro. Tem gente que vive no mundo das drogas e é liberto do mundo das drogas. Tem gente que vive no mundo da prostituição e é liberto do mundo da prostituição. Tem gente que vive no mundo do roubo, no mundo de tantas questões aí problemáticas que a gente encontra no dia a dia, e a pessoa é liberta. Alguém ganha com aquela pessoa vivendo na vida que vive. E quando ela é liberta, logo alguém vai deixar de ganhar. Por isso que o evangelho encontra tantas barreiras, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela vai avançando, ela vai avançando, ela vai avançando, e ela vai chegar onde tiver que chegar, amém? Graças a Deus por isso. Então, verso 23, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Olha a instrução. Esses dois, o Paulo e o Silas, eles estavam pregando a Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, a mulher foi liberta. A mulher sendo liberta mudou a história da nossa cidade. Fica de olho neles. É a mesma coisa que você falar para uma criança: ali está um pote cheio de bala, de doces, de biscoito, tem brigadeiro, tem não sei o que, mas não sei o que. E fala para a criança: fica de olho. A criança vai ficar feliz ou não vai? Sim ou não? Quem que vai ficar feliz aqui se falar para cuidar de um monte de doce? Deixa eu ver. Ninguém. Nem o André. Cadê o André? O André é uma formigona e nem não levantou a mão. Está com frio, acho. Só pode ser. Irmão, falou para aquele homem, para o carcereiro, ficar de olho nos dois. Na minha opinião, dentro do texto, eu estou falando para você uma coisa que é para acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Fica de olho neles. Uma coisa, Salmo 1 nos ensina assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, quem toma cuidado com quem anda é feliz. Quem não toma cuidado com quem anda só dá a cabeçada. Tem gente que só dá a cabeçada porque só anda com gente errada, só anda com gente torta, só anda com gente que só faz besteira. E a Bíblia fala: quem quer ser feliz tem que tomar cuidado com quem anda.
Um outro texto diz assim: as más conversações corrompem bons costumes. Tem gente muito boa, muito joia, muito positiva, que está sendo totalmente corrompida, a pessoa está sendo manipulada de um jeito. Por quê? Porque ela dá margem para más conversações. Más conversações, é a Bíblia que diz, corrompem bons costumes. Então, se eu tiver com alguém que fica propondo más conversações do meu ouvido, se eu ficar junto de pessoas que vivem fazendo aquilo que é errado, a tendência é eu começar a fazer o que é errado também. Não fui eu que cheguei a essa conclusão, são estudos realizados baseados no comportamento das pessoas, que nós somos o produto da convivência com as 5 pessoas que mais nós estamos no dia a dia. Então, a sua forma de se comportar será o quê? Baseada ou acompanhada nas 5 pessoas que mais você convive no dia a dia. Se você conviver só com pessoa errada no dia a dia, a tendência é você começar a se comportar de maneira equivocada. Isso aí são estudiosos que assim o dizem. Agora, aqui mandaram o carcereiro ficar de olho no Paulo e no Silas. Podia ter falado para o carcereiro: fica de olho naqueles outros presos lá. Fica de olho naquela turma lá que fez isso, que fez aquilo outro. Não, fica de olho no Paulo e no Silas. Que essa bênção esteja sobre a nossa vida. Que pessoas estejam sendo colocadas a partir dessa conversa que você está ouvindo e recebendo. Pessoas sejam colocadas para ficar de olho em você. Amém, irmão? Sim ou não? Ai, pastor, se ficar de olho em mim, a minha casa vai cair. Todos nós somos luz. Amém? E a luz, ela não é colocada embaixo da cama, ela é colocada em cima para iluminar. Então nós devemos de fazer a diferença onde nós estivermos. Eu estou conversando com um grupo de pessoas que eu vou do seguinte pressuposto: um grupo de pessoas que não mente. À noite tem algumas pessoas que vêm à noite que contam mentira, viu, irmão? Mas agora de manhã, não. No culto das 10h30 tem umas pessoas briguentas que vêm aí que você olhou meio estranho para a pessoa, ela já quer brigar. Está olhando torto, o que está acontecendo? Agora de manhã, não. Estou conversando com pessoas que qualquer outra pessoa pode olhar para você e não vai ter perigo nenhum. Ela vai ver Jesus Cristo na sua vida. Amém? Amém? Ei, pastor, hoje a porca tarrachou o rabo. Não, não é. Nós somos luz, nós somos sal. O Paulo e o Silas estavam na prisão, falaram para o carcereiro: fica de olho no Paulo, fica de olho no Silas. Na ideia de quem falou, fica de olho, era assim, cuida para eles não fazerem nada de errado. Mas Deus já havia tocado na vida daquele homem para mandar olhar para o Paulo e Silas, porque ele sabia, se ficar olhando para o Paulo e para o Silas, vai converter. Aleluia. Se ficar olhando para você, vai converter. Você não entendeu, vou falar para você agarrar essa palavra. Se o seu familiar ficar olhando para você, ele vai converter. Se o seu vizinho ficar olhando para você, ele vai converter. Se o seu colega de trabalho, de departamento, de seção, se o seu patrão, se a sua patroa ficar olhando para você, ele vai converter. Amém? A Bíblia mostra que ficaram olhando o carcereiro ficou olhando para o Paulo, ficou olhando para o Silas. Veja só o que acontece com quem fica olhando para a gente que é de Deus. Olha só, verso 24: tendo recebido tais ordens, colocou-os no cárcere, lançou no cárcere interior, os prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos e louvores a Deus. Olha só, estavam orando e cantando hinos a Deus. Que coisa tremenda. Fica de olho neles. Tá bom, eu vou ficar. O que eles estão fazendo? Eles estão cantando hino, estão louvando a Deus e estão orando. Vão olhar para você, você vai estar orando e você vai estar cantando a Deus. Aleluia.
Aquele colega perturbado da empresa que reclama de tudo e de todos vai olhar para você, você na mesma empresa que ele, mesma dificuldade que ele, esperando as mesmas respostas, de repente, dentro do âmbito profissional que ele reclamando, ele chorando, ele murmurando, ele questionando, ele lamentando, você orando e cantando hinos a Deus. Aleluia. O seu vizinho, aquele vizinho que está com uma luta tremenda dentro de casa, vai estar olhando para você, e você também com luta dentro de casa. A diferença é que ele na casa dele é briga, é guerra, é xingo, é palavrão, é panela, é chinelo que voa para tudo quanto é lado, e você lá na sua casa orando e cantando louvores a Deus. A pessoa vai converter, irmão. Essa palavra ela é profética para a sua vida. As pessoas vão converter olhando para você. É importante que você entenda que o Espírito Santo de Deus trouxe você para cá nessa manhã. Não fui eu que fui te buscar, foi o Espírito Santo que acordou você. Acorda. Está na hora de ouvir o que o Pai tem para falar para você. E o Pai te trouxe aqui para você ouvir, que vão converter olhando para o seu comportamento. Na prisão, Paulo e Silas, na prisão, orando e cantando louvores a Deus. E os outros presos apenas ouviam. Se o carcereiro estivesse olhando para os outros presos, não acontecia nada. Mas como o carcereiro estava olhando para quem cantava e orava a Deus, a coisa, o milagre, a bênção, a resposta começa a acontecer na vida dele. Você vê, irmão, é só pegar a Bíblia, sem ficar inventando histórias, sem querer ficar colocando polêmica para saber. Não, é só olhar, ó, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, os outros presos ouviam, e de repente houve o quê? Um terremoto. Tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. As correntes de todos se soltaram. Interessante, esse terremoto abriu as portas da prisão, mas não apenas abriu as portas da prisão. Esse terremoto, ele abriu as correntes que prendiam todos ali naquela prisão. Agora veja só o verso 27. O carcereiro acordou vendo abertas as portas da prisão, desembanhou, tirou a espada da bainha, desembanhou a sua espada para se matar. Qual que era a intenção do carcereiro? Se matar, mas se matar por quê? Porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Mas os presos que ouviam o Paulo e o Silas, os presos que estavam à volta do Paulo e Silas, o carcereiro, não tinham que se preocupar, porque o Paulo e o Silas, eles estavam ali como sal e como luz. Eles estavam ali para fazer a diferença. Eles estavam na prisão, é verdade, mas eles estavam na prisão para fazer a diferença. É isso que nós temos que entender. Aonde nós estamos para fazer a diferença. Essa igreja está aqui nesse bairro para fazer a diferença, para ganhar, treinar, consolidar, enviar. Você está aqui para fazer a diferença. Nós estamos sendo treinados por Deus para fazer a diferença. É isso que nós temos que entender. Aonde quer que nós estejamos, Deus está nos colocando em lugares estratégicos para fazermos a diferença. Olha aí, Paulo no verso 28 gritou: não faça isso. Estamos aqui. Podia ter corrido, sim ou não? Sim, a porta abriu, o terremoto balançou tudo, as cadeias, as correntes foram abertas. Mas ele não correu, ele ficou ali. Ele aguentou firme, porque tem um ditado, não está na Bíblia, tem um ditado que diz que quem não deve, não teme. Não teme. Quem não deve, não... Por que eu vou correr se eu não temo? Eu estou aqui injustamente. Não foi justo o que fizeram. Mas se eu estou aqui, eu vou orar, eu vou cantar louvores a Deus. E Deus que permitiu que eu estivesse aqui vai agir em minha defesa. Aí, meu irmão, minha irmã, quando a pessoa entende os princípios do trabalhar, do agir de Deus, pode cair a casa do lado, mas não cai na nossa cabeça. Cai na cabeça de quem não está vigiando. Mas na cabeça de quem vigia não cai.
Olha aí, eles estão em pé, estão vivos, estão firmes, estão fortes, estão gritando. Não faça besteira, nós estamos aqui. Verso de número 29. O carcereiro pediu luz, correndo, entrou, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então o carcereiro entra e se prostra diante de Paulo e Silas, e ele vem com uma pergunta, que é a pergunta-chave para nós encerrarmos a nossa conversa. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele viu, o carcereiro viu, que o negócio na vida do Paulo e do Silas era diferente. Ele viu que aquilo tudo estava acontecendo e não era algo normal, não era algo natural acontecendo. O carcereiro percebeu que havia alguma coisa diferente acontecendo naquele lugar, naquele dia. E ele entende que está acontecendo algo diferente naquele lugar por causa do Paulo e por causa do Silas. E aí ele pergunta: opa, pera lá, eu quero saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. Porque me deram uma ordem, e a ordem foi: fica de olho neles. E eu estou vendo que vocês, mesmo diante do terremoto, sobreviveram ao terremoto. Mesmo diante dos açoites, sobreviveram aos açoites. Mesmo diante das algemas, as algemas não foram capazes de suportar vocês. O poder de Deus fez com que as algemas fossem abertas, porque não há algema para prender aquele que está livre dentro do seu espírito, dentro da sua alma. Eles foram libertos. Agora o carcereiro ele está simplesmente sem saber ao certo o que estava acontecendo de uma maneira geral. Então ele pergunta: o que eu faço para ser um salvo? O que eu tenho que fazer? Eu quero que a minha vida ela seja uma vida como a de vocês. O carcereiro ele está dizendo: eu quero viver o que vocês vivem, eu quero ter o que vocês têm, eu quero sentir o que vocês sentem, eu quero isso que vocês têm. O carcereiro, sabe, irmão, é por isso que é importante a gente olhar para o texto na manhã de hoje, debaixo dessa diretiva que Deus nos dá. As pessoas elas olham para nós, e se elas veem em nós algum tipo de mácula, de mancha, se elas veem que nós nos aproveitamos de qualquer brecha, elas caem fora. É aquele cara que fala para ser fiel, mas ele é infiel. É aquele cara que fala: seja fiel, mas ele não pode ver uma moça bonita passando, que ele tá ficando maluco, ele está igual um lobo uivando. É aquela moça que desce a lenha no marido, mas ela mesma não dá testemunho nenhum. É aquele filho, é aquela filha que não honra pai, que não honra mãe, mas que depois quer falar de Jesus. As pessoas não são bobas. As pessoas elas não são bobas. As pessoas elas podem se fazer de boba, mas elas não são bobas. Elas olham, elas acompanham, elas veem o dia a dia, elas nos observam. Veja o texto bíblico. Você acha que se aqui o carcereiro tinha recebido ordem para olhar o Paulo e o Silas, você acha que ninguém recebeu ordem da parte dos céus para olhar para você, meu irmão? Você acha que Deus não deu ordem através da ação do Espírito Santo para seu filho e sua filha olhar para você? Você se ilude se pensa que não estão olhando em você. E tem gente que ainda é topetuda e fala assim: não, mas da minha vida cuido eu. Da sua vida quem cuida é Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus. Se você não entregou, entregue logo antes que seja tarde. Porque ele está voltando, ele só vai levar quem entregou a vida para ele. Não vem com conversa, não. Ninguém tem nada que ver com a minha vida. O próprio Jesus falou. O que estão falando de mim? O que estão pensando de mim? O que estão dizendo a meu respeito? Porque ele sabia que estavam olhando para ele. E se estavam olhando para ele, estavam olhando para Paulo, estavam olhando para Silas, estão olhando para a minha vida, estão olhando para a sua vida. E nós não estamos aqui para fazer cosquinha na orelha de ninguém. Nós estamos aqui para aprender que nós somos sal e nós somos luz. E as pessoas elas serão alcançadas pelo Evangelho através da nossa vida. A hora que as pessoas mais precisarem, elas vão ter um lugar, alguém, uma pessoa para pedir socorro. Eu na hora da minha aflição, na hora da minha angústia, na hora do meu aperto, só vinha você na minha memória.
É assim que tem que ser, irmão. É assim que tem que ser. Pastor, mas eu quero ouvir uma mensagem para que eu possa comprar, crescer, avançar, conquistar. Pois é essa a mensagem. Que o discípulo, ele ouve a voz de Jesus. E onde Jesus está, ele está também. E tudo que ele pede, Jesus faz. Tem muita gente que não tem resposta, porque tudo que Jesus pede, a pessoa não faz. Tudo que Jesus pede para a pessoa não faz. Jesus pede, ore por alguém, a pessoa não ora. Jesus pede, compartilhe uma live, a pessoa não compartilha. Jesus pede, faz a sua lista de oração e ore, e abençoe o seu patrão, abençoe a sua igreja, abençoe os seus líderes, a pessoa não faz. Aí ela vai, ai Senhor, eu quero aumento de salário, preciso tanto. Ai Senhor, eu quero trocar de carro, me ajuda a trocar de carro. Ai Senhor, eu quero reformar minha casa. Aí Jesus, ele olha e fala assim, engraçado, eu estou pedindo para fazer coisa tão simples e não faz. Agora quer que eu resolva o problema dele, o problema dela. Como se eu fosse dono de banco. E eu não sou dono de banco. Sou dono do ouro e da prata, mas não dono do banco. Irmão, é sério. É uma conversa de crente para gente crente, amém? Você é crente. Você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não é uma criança. Você não é uma criança. Você é uma pessoa adulta. Você é uma pessoa responsável. Você é uma pessoa séria. Por trás de você há muita gente que vai ser alcançada através da sua vida. E nós temos visto tanta gente brincando de evangelho, brincando com a salvação das pessoas. Nós estamos sendo aí usados por Deus para ajudar pessoas. Ajudar, abriu a prisão. Aí a pergunta é, quero saber o que eu faço para viver o que você vive. Num momento de pressão como esse, vocês aguentaram firme, estão aí e ainda estão dizendo, fica tranquilo, porque nós estamos aqui, os demais também estão. Verso 31, vem a resposta. Eles responderam, sabe o que fazer para aguentar os momentos mais difíceis, as pressões mais difíceis da vida? Sabe o que fazer para aguentar os momentos mais adversos? Sabe o que nós fazemos? Por que nós aguentamos? Aí ele diz assim, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Quem quer aguentar a pressão do dia a dia, quem quer suportar a dificuldade do dia a dia, quem quer passar pela prova e vencer no dia a dia, precisa observar isso que o Paulo e os Silas disseram. Creia no Senhor, creia no Senhor. Aí, para finalizar a conversa, eu quero deixar quatro textos aqui que falam um pouco a respeito. Creia no Senhor, mas por que crer no Senhor? Primeiro texto, Gabriel, ajuda aí, por favor. João 6,35. João 6,35. Primeiro lugar, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Por que crê em Jesus? Porque Jesus supre todas as nossas necessidades. Por que eu vou crer em Jesus? Porque você tem necessidades diárias. E Jesus, ele supre todas elas. Segundo texto que eu quero ler, João 8,12. Falando novamente, João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que eu vou crer em Jesus? Porque Ele é a luz do mundo. Se eu não estiver perto de Jesus, eu vou estar nas trevas. Eu vou estar andando em trevas. E você é inteligente o suficiente para saber que quem anda longe da luz e está nas trevas, a tendência, a facilidade para tropeçar e cair, ela é muito maior do que quem está na luz. Pronto. Por que eu vou crer em Jesus? Porque Ele é a luz. Ele ilumina. Ele vai iluminar a nossa volta. Ele vai mostrar para nós os perigos, as dificuldades, os problemas do dia a dia. Nós vamos enxergar, nós vamos poder nos posicionar em relação aos problemas, às dificuldades do dia a dia. Terceiro texto,
João 1,29. João 1,29. Por que crê no Senhor Jesus? Esse texto, quem disse foi o próprio João, o Batista, dizendo assim, olha, no dia seguinte, João 1,29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, é o quê? Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Por que eu tenho que crer em Jesus? Porque eu sou pecador. Só por isso. Só por isso. Então, eu sou pecador. Eu preciso de alguém que tire o meu pecado, porque eu não dou conta de vencer o meu pecado. Eu não dou conta de resolver meu problema chamado pecado. Então, eu preciso de alguém que consiga resolver esse problema. E esse alguém é Jesus. Quarto e último texto para nós pensarmos do porquê crer em Jesus. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar até o Pai, ninguém vai chegar até o céu, se não for através da minha vida. Então, por que crer em Jesus? Porque Ele é o caminho. Existem outros caminhos? Sim, existem outros caminhos, que a Bíblia ela ensina para nós, dizendo assim, há caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. Existem outros caminhos? Sim, tem sim. Ah, mas eu mesmo trilho o meu caminho, eu faço o meu caminho. Bom, tá tudo bem. É um direito que a pessoa tem, direito de ir e de vir, mas fica sabendo que o caminho é Jesus. Se você está fazendo o seu caminho, trilhando o seu caminho, ou trilhando o caminho que alguém está propondo para você trilhar, desculpa dizer, mas está trilhando o caminho de morte, porque o caminho que leva ao Pai se chama Jesus. Segundo, Ele é a verdade. Está cheio de mentira por aí, irmão. Inclusive, nós estamos na era das fake news. Muita mentira sendo passada de tudo quanto é jeito. Muita mentira, muita mentira. Você pega, eu não domino, não entendo, não sou aquela pessoa mais adepta à tecnologia, mas a pessoa pega uma foto, o André gosta de fazer isso aí, ele pega uma foto da gente e depois ele bagunça com a foto, e aí ele manda para o Minduim. Para o Minduim ficar dando risada da gente. Com uma foto, só com uma foto. Você pega, põe o pano de fundo, como se você estivesse lá na China. Você nunca foi na China, mas a foto parece que você está na China. Tem gente que domina, que conhece. Então, tem muita coisa que não é verdade. E tem muita gente vivendo na mentira. Você talvez tenha até algum editor de fotografia no seu celular. Aí você pega a fotografia, você edita, se apaga aqui, se apaga ali, você dá um jeitinho. O Carlão faz muito disso para ele ficar mais bonito. Mas nem com o editor dá um jeito. A Silvana está aí, não posso falar assim, depois eu apanho na saída, né, Silvana? Então, a verdade, Jesus falou, eu sou a verdade. E a verdade, ela às vezes dói. Às vezes a verdade arrebenta com a pessoa. Mas a verdade é a verdade. A mentira, ela mata. Só mata. A verdade, não. A verdade faz com que a pessoa entenda o que tem que entender. E decida viver na verdade. E isso é vida. Pronto. Por que eu vou crer em Jesus? Então essa foi a pergunta. O que eu faço para ser salvo? Você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você vai ter o alimento, o pão de cada dia, as necessidades supridas. Se você crê em Jesus, você vai andar na luz, você vai enxergar onde você põe o seu pé. Se você crê em Jesus, você terá os seus pecados perdoados. Se você crê em Jesus, você vai andar num caminho reto, você vai viver na verdade, você vai ter vida e vai chegar até o Pai. Pronto. Por que eu vou crer em Jesus? Só por isso. Se isso para você não for um bom motivo, pois então ache outros bons motivos. Eu penso que isso aí é mais do que suficientemente ótimos motivos para nós termos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Verso 31 diz, eles responderam, creia no Senhor, serão salvos você e os da sua casa. Verso 32, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa,
Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Interessante que o carcereiro já está trabalhando no diaconato, né? Já está lavando as feridas, já está ajudando ali. Em seguida, eles e todos os seus, o carcereiro e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, começou uma célula ali, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Pronto, olha que final feliz. Final feliz, irmão. A vida dele, batendo as pessoas, judiando as pessoas, ficar olhando as pessoas na prisão. E agora? Agora está livre em Cristo Jesus, batizado, com a família salva, se alegrando porque está acreditando em Deus. Sabe, tem muita casa que não faz essa reunião, que é para celebrar Deus na vida da casa, da família. Tem muita casa de crente que não tem isso. Tem muita casa de crente que a turma chora porque não conseguiu comprar o carro, porque não conseguiu comprar o móvel, porque não conseguiu comprar a TV. Tem muita casa de crente que a turma chora porque não tem o celular que queria ter, e chora porque não tem não sei o que queria ter, mas não tem festa porque é salvo. Aqui eles estão celebrando a salvação. Então nós temos muita coisa para pensar, pelo menos para o decorrer da semana. Somos salvos, amém? As pessoas vão olhar para nós e elas vão ver Jesus em nossa vida. E elas vão querer saber, elas vão perguntar: que igreja você vai? E você já sabe a igreja que você congrega. Quadrangular tem mais 48, mas você congrega nessa. Você fala dessa e você divulga essa. Ah, mas se alguém não puder vir para cá, tudo bem. Aí tem qualquer outro para lá, mas a sua igreja é essa. Você trabalha por essa igreja, né? E temos outras 48 na cidade, todas elas muito bem dirigidas, graças a Deus, debaixo do comando do pastor Toninho. Tá? E além da quadrangular, tem assembleia, tem batista, tem metodista, tem mais de 1.200, também todas muito bem administradas, igrejas de Deus. Mas você congrega aqui, vamos lá, domingo tem 3 cultos, para não ter jeito mesmo de falar que não deu para ir. É 3 cultos, daqui a pouco vai ter o 4º. Então vamos junto com a gente para a igreja. Mas não dá, não, eu vou buscar o seu, eu pego, eu ponho combustível no carro, eu vou aonde você está para te dar carona, para te levar para a igreja. Tem muita gente que vai ser salva, que vai ser alcançada, que vai ser abençoada através da sua vida. Eu preguei na manhã de hoje para você pensar sobre o versículo de número 23, que diz assim, recebeu instrução para vigiá-los. Tem gente recebendo instrução para vigiar você, e diga glória a Deus por isso. Fala assim, aleluia. Fala assim, eu não vou achar ruim, que estão cuidando da minha vida. Baixou o volume, né? Eu não vou achar ruim, que estão cuidando da minha vida, porque eu sou luz, e eu sou sal, e quem cuidar da minha vida vai se converter também, em nome de Jesus. Bata a palma e adore a Jesus. Obrigado, velho. Amém? Vamos ficar em pé, irmão? Barriga minha está roncando, a sua não está? Quem tomou café aí? Deixa eu ver. Ninguém. Então nós vamos tomar café tudo junto hoje. Vamos comer um pão com manteiga, um café bem quentinho. Mas antes do pão e do café, eu quero orar com você. Feche seus olhos aí. Leve seu pensamento a Deus. Foi Deus que te trouxe aqui, viu, irmão? Você não se esqueça disso. Deus te ama, Deus tem um plano, Deus tem um projeto na sua vida, através da sua vida. É importante que você não se esqueça disso. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer que você seja um ganhador de almas. E Ele vai te dar todas as ferramentas. Pastor, mas eu não sei pregar. Exatamente por isso que Ele vai te usar. Porque quem sabe pregar não deixa Deus usar. Prega do jeito que quer pregar. Quem não sabe pregar, prega o que Deus quer que seja pregado. Graças a Deus por isso. Senhor, em nome de Jesus, eu sou o primeiro de todos aqui que quero ser usado por Ti. Quero que as pessoas me olhem, quero que as pessoas me vejam.
me acompanhem nas redes sociais e vejam meu comportamento. Eu quero que as pessoas me vejam. E eu sei que meu irmão e minha irmã também quer ser visto, porque nós somos homens e mulheres de Deus. E mesmo nos momentos tão difíceis, tão terríveis, nos momentos mais agressivos que nós temos passado, o que vão ver na nossa vida é a luz de Jesus. Nós vamos nos comportar da maneira mais adequada possível dentro do Evangelho. É assim que eu oro por esse irmão, por essa irmã. Eu sei que eles têm dificuldades, que eles têm problemas, que eles passam por lutas. Eu sei, Deus, que aqui não tem um grupo de pessoas perfeito, muito pelo contrário, tem um grupo de pessoas cheio de problema, mas é com essas pessoas que o Senhor trabalha da melhor maneira possível, porque o Senhor nos ensina a vencermos as dificuldades para que possamos ensinar outras tantas pessoas a vencerem também. Faço essa oração e os abençoo, e que essa palavra profética se cumpra na vida deles. Muita gente está e estará olhando para eles e vai se converter olhando o exemplo deles como cristãos, em nome de Jesus. Você tem coragem? Diga amém. Bata a palma para Jesus.